Olá, bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao canal Voz Batista Brasil. Não esqueça de curtir e de compartilhar com suas amigas e com seus amigos. Nós estamos falando sobre a influência, o que representa a eleição de Pascoal Piragini, pastor interino da Primeira Igreja Batista de Niterói e ex-pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, o que representa a eleição dele para a presidência da Convenção Batista Brasileira. E o foco da nossa reflexão tem sido que, assim como ele se define como uma pessoa conservadora, nós temos feito algumas análises do que significa esse conservadorismo para a nossa caminhada como líderes batistas e para a caminhada também do mundo evangélico no Brasil, já que os evangélicos hoje, bem ou mal, têm uma certa influência na política brasileira, e o pastor Pascoal Piragini, de maneira particular, é uma pessoa alinhada a essas políticas, inclusive um crítico ferrenho do Partido dos Trabalhadores que está no governo hoje em nosso país, e portanto a eleição dele tem, a não ser que ele tenha mudado de postura nos últimos 10 anos, ele terá certamente alguma influência na caminhada política do Brasil, na condição de evangélico e de participante que ele do mundo evangélico na política. Então, nós temos hoje aqui uma reflexão ainda sobre essa questão da concentração de poder, porque uma das questões que nós colocamos da experiência com o pastor Pascoal Piragini foi que ele liderou a concentração de poderes na Convenção Batista Brasileira ao eliminar as juntas executivas e a manutenção, então, de um conselho com superpoderes, vamos assim usar essa expressão. Então, se você for verificar no Jornal Batista de 2007, você vai encontrar um artigo que eu produzi na época, comentando sobre a mudança nas estruturas que aconteceram sob a liderança do pastor Pascoal Piragini, e uma das coisas que eu celebrava à época é que essa mudança não teria o alcance de controlar o pensamento, controlar quem participa ou não da liderança dos batistas, como aconteceu na Convenção Batista do Sul no final da década de 70, início da década de 80, quando um grupo tomou conta do poder e derrubou todas as pessoas divergentes, criaram mecanismos para não permitir mais que pessoas que não pensassem como eles tivessem acesso a cargos de poder, eliminou os executivos, professores de seminários que pensavam diferentes deles e estabeleceu, então, a ordem de pensamento único, uniforme, no mundo batista, que é totalmente contrário aos princípios básicos elementares defendidos historicamente pelos batistas. Na época, então, em 2007, eu celebrei que isso não aconteceria no Brasil. Isso quando eu pensei lá em 2007. Mas depois, quando nós fomos vendo como os desdobramentos aconteceram, esse desdobramento chegou ao ponto máximo agora, em 2023, na última Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Pernambuco, que era o grande objetivo daquela reforma, que era controlar o pensamento batista. E esse controle de pensamento se daria através do controle das instituições teológicas da Convenção Batista Brasileira. Ou seja, a convenção tem 3 seminários. Controlar o pensamento no seminário seria controlar o pensamento dos batistas. É esdrúxula essa ideia, mas ela é real. Então, como é que é o funcionamento? Você sabe, a minha formação em educação pela Universidade Federal de Pernambuco me permite trazer com mais tranquilidade essa questão. Você sabe que educação, você tem 2 possibilidades. Mas a pergunta básica da educação é: educar para quê? Qual é a finalidade? O que se pretende com a educação? Então não há educação que não se pergunte para quê. Então você pode ter uma educação libertária, uma educação humana, uma educação que tenha a preocupação de ajudar o indivíduo a se tornar uma pessoa
autônoma, a pessoa ser uma pessoa crítica, uma pessoa que compreende a realidade, interage com a realidade, interfere na realidade e pode modificar a realidade. Isso é uma educação libertária, mas você também tem uma chamada educação bancária, uma educação em que é depositada na cabeça da pessoa aquilo que nós queremos que a pessoa saiba, porque nós temos um objetivo com essa pessoa na sociedade, instrumentalizar a educação para fins políticos, para fins ideológicos, para fins econômicos, para fins empresariais, para fins religiosos, para tudo você pode instrumentalizar. E todo mundo sabe então que a educação é estratégica e existe a compreensão de que os seminários da Convenção Batista Brasileira, eles são estratégicos. Estratégicos por quê? Porque se você formar a mentalidade do aluno, esse aluno vai acabar se tornando pastor líder, reproduzindo o seu modo de pensar. Ele não vai ser educado para ter senso crítico, para ter coragem para furar bolha, para pensar diferente, para fazer autocrítica, que é tão saudável a nossa vida, quando você tem pessoas pensando diferente, mas não é essa a política educacional que se pretendia e se está conseguindo implementar na Convenção Batista Brasileira. Esse era um sonho antigo, posso dizer dessa maneira, por discursos que nós escutamos, era um sonho antigo das pessoas que lideraram a essa concentração de poder, a eliminação das diversas juntas. Para cada seminário tinha uma junta formada por pessoas daquela região, e isso possibilitava um mínimo de pluralidade naquilo que se pretendia. Com a concentração, não. E como não se conseguiu, por conta de questões financeiras, a unificação dos seminários, então se conseguiu da última maneira foi pegar uma pessoa para ser diretora dos 3 seminários. Então você observe, nós temos a Junta de Missões Nacionais, que é a junta mais forte provavelmente da Convenção Batista Brasileira. O seu diretor ficou como diretor interino no Seminário do Sul, depois se tornou interino do Seminário Equatorial e agora se tornou interino do Seminário do Norte. Nós temos uma pessoa como diretor de 4 instituições, mas é claro, com toda uma estrutura formada de pessoas alinhadas no pensamento não só administrativo, mas político, teológico, para que haja um pensamento único na Convenção Batista Brasileira. A ideia é que professor, para ser professor de seminário, ele tem que rezar segundo a cartilha daqueles que estão na parte de cima da hierarquia. Ele não pode ser uma pessoa que se envolva com política, inclusive porque o perfil do aluno de seminário que foi aprovado na Convenção Batista Brasileira, você pode ler no livro de mensageiro da Convenção, um dos aspectos era ser uma pessoa pouco envolvida com questões políticas. Então, por quê? Porque uma pessoa política, uma pessoa que tem consciência política, é uma pessoa que é capaz de questionar, é uma pessoa que é capaz de furar bolha. Então, isso, para quem tem o anseio de poder, de dominar, de implementar a sua mentalidade, não pode ter aluno no seminário, pastor batista, que tenha criatividade, que pense, que critique, porque isso incomoda, isso mexe no sistema, até porque o sistema está alinhado. Há uma defesa dentro da Convenção Batista Brasileira que a nossa educação teológica deve estar realmente subordinada à educação, ao pensamento da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é um pensamento, diga-se de passagem, muito complexo em relação a pretos, em relação a mulheres, em relação a pobres. Então, essa mesma mentalidade é a mentalidade que está se implementando e que agora vai se consumar. Porque se uma única pessoa está dirigindo as 3 instituições, sentada lá no Rio de Janeiro, alinhada com o pensamento, com esse pensamento, inclusive um pensamento de parceria com seminários ultraconservadores, para você ter ideia, tem sido trazido líderes dos Estados Unidos para falar no Brasil de seminários em que mulheres não podem ser alunas da disciplina homilética, que é de pregação,
porque se elas forem preparadas, elas poderão assumir o púlpito. E uma mulher não pode pregar se tiver um homem no auditório, nessa mentalidade, nesses seminários nos Estados Unidos. Mas são esses que estão parceiros nossos aqui, e são esses que vêm para cá falar. Nós não podemos ir falar lá, mas eles podem vir falar aqui. Então, essa mentalidade de colônia que nós estamos tendo é essa mentalidade que rege a cosmovisão chamada conservadora e que tem um domínio e que por mais 2 anos estará à frente da Convenção Batista Brasileira. Então, qual é a ideia? A ideia é ter um sistema forte em cima que controla o pensamento da denominação. E como é que é esse controle? Não permitindo que pastores que se preocupam com a questão do racismo, a questão da pobreza, a questão da mulher, por exemplo, esses pastores eles vão sendo marginalizados. Eles não são incluídos para falar em eventos da Convenção Batista Brasileira, em congressos das organizações da Convenção Batista Brasileira. Quando uma igreja fica sem pastor, existe uma movimentação para que esse nome nunca chegue no pastorado dessas igrejas. A bibliografia dos seminários ela vai sendo pouco a pouco controlada e assim vai se estabelecendo uma convenção de pensamento uniforme, de pensamento único. Essa é a mentalidade. E contra isso nós lutamos. Porque a história dos batistas tem como um dos princípios básicos a liberdade de consciência. Mas o que a gente vê hoje nós discursamos dizendo como algo muito bonito ter liberdade de consciência, desde que não seja dentro dos nossos seminários. Desde que não seja dentro das igrejas da nossa convenção. Desde que essa liberdade não se expresse nos encontros de pastores, nos encontros de juventude, desde que essa mentalidade não seja presente ali. Então é contra isso que nós estamos trazendo aqui essa palavra, para que você entenda o que representa a eleição de Pascoal Piragini para a Convenção Batista Brasileira, como presidente. Não é uma questão de integridade da pessoa como ser humano, mas é uma questão de cosmovisão. É uma cosmovisão que eu considero nociva à vida do povo brasileiro, porque ela é discriminatória, porque ela não luta para que haja uma mudança na realidade socioeconômica e política. É uma mentalidade que contraria a ideia da democracia na sua plenitude, mas é de concentração de poder. É uma visão empresarial, é ver a instituição como uma empresa, não no sentido de ser bem administrada, mas no sentido de ter um comando de cima para baixo, de tal maneira que o poder vem de cima e que embaixo nós nos tornemos uma igreja católica. Não é? Com todo respeito à Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem muitas qualidades. Quando eu falo nos tornemos uma Igreja Católica, no sentido de que ela é uma igreja hierárquica, ela tem um papa lá em cima e o povo aqui embaixo. E o que está sendo feito na Convenção Batista Brasileira é a mesma coisa. É o estabelecimento de um papado que está no comando e que controla tudo o que acontece dali para baixo, para que tudo seja uniforme, do jeito, à sua imagem e semelhança. Eu gostaria que você comentasse esse vídeo, eu gostaria que você me criticasse, eu gostaria que você escrevesse lá o que você está dizendo aí que não está certo. Escreva aí, para que eu possa dialogar e interagir. Eu gostaria de estar errado, mas é assim que eu percebo a realidade e nós vamos continuar falando a respeito desse assunto. E eu peço mais uma vez que você curta e que compartilhe e que participe para que a gente continue tratando desses assuntos, já que nós não temos os fóruns oficiais que permitam que esses assuntos sejam tratados.